continuando, vamos falar agora, gente, das anfiartroses, que no meu desenho lá era, né, eu precisei da imaginação de vocês para projetarem um externo e uma costela lá, né, porque ficou péssimo aquele desenho. Nas articulações cartilaginosas, né, que também chamadas de anfiartroses, os ossos são unidos por cartilagem, pelo fato de pequenos movimentos serem possíveis nessa articulação. Foi o que a gente conversou a respeito do tórax, né, que eu falei para vocês, aquela pequena elevação do tórax, ok? Elas também são chamadas de anfiartroses. Foi a definição que nós utilizamos. Existem dois tipos de articulações cartilaginosas: as sincondroses e as sínfises, tá? Então vamos ver quem são as sincondroses. Os ossos de uma articulação do tipo sincondrose são unidos por cartilagem hialina, tá? Muitas sincondroses são articulações temporárias, como no caso da cartilagem sendo substituída por um osso com o passar do tempo. Isso ocorre em ossos longos, tá? E entre alguns ossos do crânio, como por exemplo as articulações entre as 10 primeiras costelas e as cartilagens costais. Elas são sincondroses permanentes, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. Esses ossos aqui, gente, eu não coloquei fotinho deles porque a gente vai ver eles em sistema craniano, tá? É o esfenoetimoidal, tá? Todos esses ossos são ossos que tem dentro do nosso crânio, ok? Aí aqui, ó, sincondroses pós-craniana, que eu tenho fora do crânio, né? São as epífises diafisárias, tá? Aí tem aqui a intraepifisáris, esternais, manubro esternal, tá? Todas essas aqui são exemplos de sincondroses pós-cranianas. Professora, preciso decorar todos esses nomes? Não, não precisa. Mas tem que ser uma coisa, gente, que quando você ouça falar, você lembre. Você pelo menos sabe do que está falando. Então, se eu falar assim, gente, articulação manubro esternal, você tem que pelo menos ter assim uma noção do que é que eu estou falando, tá? A outra subdivisão das anfiartroses são as sínfises. Tá? A sínfise, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em sínfise púbica. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. A púbica está aqui também. Tá? As superfícies articulares dos ossos unidos por sínfises são cobertas por uma camada de cartilagem fibrosa. Tá? Entre os ossos da articulação há um disco fibrocartilaginoso, sendo essa a característica distinta da sínfise. Esses discos, por serem compressíveis, permitem, né, que a sínfise absorva impactos. Tá? Então, entendam que esse tipo de cartilagem ela é diferenciada. Ela tem vários elementos que permitem com que essa articulação ela absorva uma quantidade de peso, uma quantidade de impacto maior do que em outras situações. A articulação entre os ossos púbicos e a articulação entre os corpos vertebrais são exemplos de sínfise. Gente, aqui a gente está falando de coluna. Se você consegue pular corda, por exemplo, sem ficar aparecendo, né, que você está todo desmontado por dentro, é por conta dessas cartilagens. Elas absorvem todo aquele impacto, tá? Por isso que eu tenho uma divisão de vários ossos separados por cartilagens. Durante o desenvolvimento, as duas metades da mandíbula são unidas por uma sínfise mediana, mas essa articulação se torna completamente ossificada na vida adulta. Tá? Então, é só a gente lembrar da mandíbula, que a mandíbula tem uma divisão no meio. Lembrem disso quando nós chegarmos em sistema esquelético, tá bom? Para vocês fazerem esse paralelo. Ok? Aqui os ossos da pelve, olha a sínfise púbica aqui, ó. Tá? Quando ela também absorve muitos impactos. Quando o nenenzinho ele se encaixa, ele vai ficar nesse pedaço aqui, tá? E aí esses ossos, eles se afastam, por quê? Porque hormônios agem de forma a aumentar a elasticidade dessa articulação aqui e fazem com que ela aumente a expansão e o movimento dela. Então ela se abre, esses ossos, eles não se separam, tipo um vai para cada lado. Eles sofrem um distanciamento por conta, tá, da ação de hormônios para esticar, aumentar a elasticidade dessa articulação aqui, ok?